Se você de fato gosta de teologia, estuda teologia, e você é brasileiro e, consequentemente, latino-americano, você precisa estudar a teologia que é produzida por aqui. Você não pode apenas reproduzir a teologia que foi falada num outro tempo, num outro lugar, num outro contexto e desprezar a produção que é característica do chão onde você pisa, que tem a ver com o contexto onde você faz parte. E sem dúvida nenhuma, quem gosta de teologia e quem estuda teologia com seriedade, estudar os teólogos latino-americanos e brasileiros não é uma opção, é uma obrigação de todo aquele e aquela que quer estudar teologia a sério. E hoje o nosso perfil teológico apresenta um importantíssimo teólogo latino-americano, o peruano Gustavo Gutierrez. Eu sou o Dr. Jansen Racco, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vinda ao meu canal. Antes de qualquer coisa, inscreva-se por aqui, deixe o seu like, a sua curtida, ative as notificações para você ser avisado todas as vezes que um vídeo novo estrear por aqui, uma live começar por aqui. E também eu peço que você compartilhe o conteúdo desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, pois fazendo isso você incentiva e ajuda muito o desenvolvimento do nosso trabalho e assim podemos fazer mais e podemos fazer melhor a cada momento para você e todos que nos acompanham. Hoje é quarta-feira e é dia do perfil teológico e vamos falar hoje sobre um teólogo peruano, consequentemente latino-americano como nós o somos, que tem dado, porque ainda é vivo, uma importante contribuição para pensarmos nas relações da teologia de acordo com o nosso contexto, de acordo com o chão onde pisamos. É claro que é importante estudarmos a teologia da Reforma, a teologia da Europa, a teologia de outros lugares do mundo, mas nós não podemos desprezar jamais o papel contextual que a teologia tem. Porque a única possibilidade de fazermos uma teologia que seja de fato relevante para as pessoas que a ouvem, que a aprendem, é contextualizarmos a teologia para a realidade onde ela está sendo produzida. E é claro que, por mais relevante que tenha sido a contribuição de outros lugares, de outros tempos, o contexto latino-americano e brasileiro, consequentemente, é bem diferente dos contextos da Alemanha do século XVI, ou da Suíça, França do século XVI, XVII, dos Estados Unidos do século XIX e assim por diante. Levarmos em consideração o cenário latino-americano, nós vamos observar que ali tem uma demanda que é tipicamente teológica e assim poderemos dar a nossa contribuição como esses grandes teólogos que a gente tem apresentado por aqui têm dado. E o nome de hoje é o grande Gustavo Gutierrez, que nasceu em Lima, capital do Peru, em 1928. Teve uma infância e adolescência difíceis, com muita pobreza e também marcado por uma enfermidade que o deixou na cadeira de rodas por alguns anos. Um tempo depois, recuperado dessa enfermidade, o Gustavo Gutierrez, já no início da sua juventude, decidiu-se por estudar medicina e fez medicina, depois fez letras em Lima, também na capital do Peru. Durante o tempo de estudante, de universitário, Gustavo Gutierrez foi integrante da Ação Católica e logo depois ele se decidiu pelo sacerdócio e foi fazer seminário em Santiago, a capital do Chile. Logo depois ele estudou filosofia e estudou psicologia também. Então, nós assim podemos ter uma noção da grandeza intelectual, da grandeza acadêmica, do alto grau de refinamento desse importante teólogo Gustavo Gutierrez e que sempre relacionou o seu refinamento intelectual com a sua preocupação, com a sua prática pastoral
muito encarnada com a realidade que lhe era peculiar. Estudou, como eu disse, psicologia e filosofia na Bélgica, alcançou o título de doutor em teologia na França e depois retorna para o seu país de origem, o Peru, onde é ordenado sacerdote em 1959. Foi professor de teologia em Lima, no Peru, e ajudou a fundar o Instituto Bartolomeu de las Casas. E Bartolomeu de las Casas foi um frade dominicano que já na época do descobrimento, da invasão espanhola na América, lutou contra as explorações e as maldades que os espanhóis estavam fazendo contra as populações indígenas. Foi uma voz quase que solitária, mas deu uma enorme contribuição nesse sentido, e ainda hoje Bartolomeu de las Casas é bastante desconhecido, apesar da sua luta, apesar da sua voz em defesa das populações indígenas que foram dizimadas no processo de colonização, tanto na América espanhola quanto aqui no Brasil, na América portuguesa. E as populações indígenas continuam sendo muito maltratadas nesses lugares e, sem dúvida nenhuma, é um papel da teologia a luta pela justiça e, consequentemente, a luta pela defesa da dignidade, da integridade das populações indígenas do Brasil, da América Latina, e também, consequentemente, é uma tarefa importantíssima da teologia a luta pela preservação dos ecossistemas, da natureza, de uma maneira em geral. Essa também não é uma opção, é uma obrigação para a nossa sobrevivência. O Gustavo Gutierrez foi o consultor teológico do CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana, que se reuniu pela sua segunda vez, mas foi a reunião mais importante dessa história, porque foi logo depois da abertura para as igrejas nacionais que o Vaticano II deu, e aconteceu em Medellín em 1968, e foi lá que a igreja fez a opção preferencial pelos pobres, levando em consideração o cenário e o contexto especificamente latino-americano, em que ele era vítima de exploração e que não era apenas um desenvolvimento que traria os benefícios necessários para a América Latina, mas que mais do que isso, a América Latina precisava de libertação desse sistema opressor e explorador que se mantinha durante séculos no subcontinente. Em 1971, Gustavo Gutierrez escreveu a sua obra intitulada Teologia da Libertação, que é conhecido como praticamente o texto fundador dessa corrente teológica latino-americana altamente relevante ainda em nossos tempos, sem dúvida nenhuma. Foi diretor da revista Concilium, uma revista muito importante de teologia, sobretudo para a América Latina, e o Gustavo Gutierrez dirigiu a Concílio durante 20 anos, e a Concílio continua sendo editada, publicada aqui no Brasil pela editora Vozes, e é uma revista excepcional de teologia que, se você não conhece, deve conhecer urgentemente. Também recebeu 23 doutorados honoris causa ao longo da sua trajetória. Recentemente foi recebido no Vaticano pelo Papa Francisco, que também é um latino-americano, da Argentina, no caso, e o Gustavo Gutierrez foi recebido pelo Papa no ano de 2013, e foi uma importante aproximação da Igreja, da instituição, do Vaticano, desse importante teólogo latino-americano que é Gustavo Gutierrez. Hoje, o Gutierrez está com 92 anos de idade e continua refletindo e contribuindo para a reflexão e o posicionamento teológico e pastoral na América Latina, e com certeza as suas obras Teologia da Libertação, Beber em Seu Próprio Poço e assim por diante, são obras que têm muito o que dizer, o que construir, o que se posicionar para o contexto da América Latina e para o contexto brasileiro também, mais especificamente no nosso caso. Gustavo Gutierrez é um nome importantíssimo e fica aqui a sugestão desse canal para que você se aprofunde no conhecimento deste importante pensador, importante teólogo
e importante sacerdote latino-americano. Nós vamos chegando ao final desse vídeo e antes, claro, eu quero convidar você a se tornar membro desse canal. Só R$ 7,99 por mês, é bem baratinho e você tem acesso a benefícios muito legais que certamente vão valer a pena. Por exemplo, todo membro do canal tem acesso a vídeos, a aulas, a cursos exclusivos liberados apenas para os membros do canal. E se você se tornar membro hoje, tudo aquilo que a gente já publicou para os membros é imediatamente desbloqueado para você e você tem acesso a tudo isso. Membro do canal tem descontos especiais em todos os meus cursos online e, além disso, membros desse canal concorrem a sorteios mensais imperdíveis de livros, de inscrições em cursos e muito mais. Então não perca tempo, contribua para a produção teológica, para a produção deste canal e também tem acesso a conteúdos imperdíveis sendo membro desse canal por apenas R$ 7,99 por mês. Fique atento, fique atenta que nos dias 28, 29 e 30 de junho vai ter a Semana Teológica desse canal e você não pode perder. Um abraço a todos e todas, se cuidem, fiquem bem e até o próximo vídeo desse canal.